Bem-vindos ao 70 vezes 7. Eu sou o Matheus, um dos participantes do canal, e este é o nosso Perguntas e Respostas. Enfim, vamos à pergunta. A pergunta de hoje não é bem uma pergunta assim, mas ela diz o seguinte: sobre guardar o coração. Também queria entender melhor sobre isso. Bem, você que perguntou deve estar se referindo ao texto de Provérbios 4, onde vai dizer o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bem, a Bíblia trata o nosso coração como a fonte de nossas emoções e também nossas intenções. E isso é um problema. Por quê? Quando a gente lê Gênesis, a gente vê que o pecado entrou na humanidade. E quando o pecado entra na humanidade, ele mancha tudo que poderia se haver de bom no homem. E quando a gente lê Salmo 14, a gente entende um pouco melhor disso, pois lá diz: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O pecado incapacita a humanidade de fazer o bem. Por isso, Jesus vai dizer em Marcos 7 o seguinte: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro de nós, são elas que nos contaminam. Jesus está nos mostrando que o mal que a gente vive vem de dentro de nós, o pecado vem de nosso coração. E ele é quem nos contamina. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque o próprio mal que há em nossa vida vem dele. A Bíblia também vai nos apresentar que a gente não consegue conhecer o nosso coração. E o texto de Jeremias vai nos dizer isso, onde diz: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? O pecado não só mancha a nossa natureza, como também nos cega de ver o quão profundo ele é. E digo mais, aquele que acha que se conhece ou conhece o pecado está sofrendo de mais um dos enganos do coração. Todavia, a gente pode se alegrar, pois em Romanos 8, Paulo vai nos dizer o seguinte: por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Olha que legal, o Espírito de Deus, que é santo, habita dentro de nós para que então nós possamos vencer o pecado. Isso é fantástico. O Espírito Santo de Deus vai fazer na gente um dos processos mais lindos da Escritura, que é chamado de santificação, que é o processo de nos tornar mais semelhantes a Deus. E como eu disse, ele é um processo, ele é duradouro e ele só tem fim na eternidade. Então, apesar de termos o Espírito Santo dentro de nós, nos transformando a cada dia, a gente também tem dentro de nós um coração enganoso que pode nos levar a pecar. Veja bem, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. Salomão, o homem mais sábio do mundo, pecou. Sansão, o homem mais forte, pecou. E todos pecaram, e por isso todos estão destituídos da glória de Deus, como dizem Romanos. Devemos ter cuidado. O pecado é muito maior, muito mais horrendo do que a gente pensa. E por isso então que devemos guardar o nosso coração, pois dele procedem todas as saídas da vida. Se eu pudesse resumir tudo isso aqui, eu diria o seguinte: somos maus, o pecado vem de dentro de nós mesmos, a gente não consegue discernir o que é bom ou ruim pra gente. Todavia, a gente ganha o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a ser semelhante a ele. Então, a gente consegue vencer o pecado. Porém, essa é uma luta, é um cuidado que a gente tem que ter até a eternidade. E aqui, para encerrar com a dica mais prática, eu diria o seguinte: esteja todo o tempo se autoavaliando. Olhe para si mesmo, desconfie de seus desejos, desconfie das suas ações e esteja sempre pedindo para Deus lhe ajudar. Pois em Jeremias 17, no versículo 10, a Bíblia vai falar o seguinte: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Se todavia a gente não conhece a gente mesmo, Deus conhece e a gente pode contar com isso, com essa força ao nosso lado, e podemos orar pedindo a Deus que Ele sonde o nosso coração e mostre a nós os nossos reais intentos, para que Ele firme nossos pés nos caminhos que se deve andar, para que Ele firme nossos pés em Tua palavra e que Ele remova os obstáculos, para que a gente possa prosseguir em direção a Ele, pedindo sempre que Ele nos guarde, para que Ele nos torne irrepreensíveis, para que Ele nos torne
homens e mulheres com caráter aprovado, que ama Ele acima de todas as coisas e por isso andam em seu caminho. Enfim, foi uma honra aí. Espero ter ajudado.